Vamos iniciar a nossa aula de volume. O volume de um corpo é a medida do espaço que ele ocupa. A unidade padrão do volume é o metro cúbico, que a gente indica por esse M e o 3 em cima, que é o cubo, que corresponde ao volume de um cubo cuja aresta mede 1 metro. Aqui nós temos a unidade padrão, certo? Que é o metro cúbico, e nós temos os seus múltiplos e submúltiplos. Então, nós temos o decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Como é ao cubo, então são 3 zeros. Então, se eu estiver descendo a escadinha, eu vou multiplicar cada degrauzinho que eu descer por 1000. Se eu estiver subindo a escadinha, eu vou dividir cada degrau por 1000 também, beleza? Uma relação importantíssima. Quando a gente fala de cubo, capacidade, volume, a gente sempre trabalha, né? A parte de capacidade, a gente sempre trabalha com litragem também, né? As unidades de capacidade é o litro, o decalitro, hectalitro, quilolitro, decilitro, centilitro, mililitro, né? E qual é a relação? Por exemplo, uma caixa d'água tem capacidade para 1000 litros. Significa que, só que na hora que você for comprar uma caixa d'água que tenha capacidade para 1000 litros, você vai comprar uma caixa d'água de 1 metro cúbico. Então, na vida de vocês também vão precisar saber fazer essa relação. Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Olha aqui a escadinha, metro cúbico, desci 1 degrau, fui para decímetro cúbico. Não desci, não multipliquei por 1000? Por 1000. Esse decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Isso é bem importante, vocês precisam saber fazer essas relações. Muitas vezes isso aqui cai em vestibular e é passado tão rápido, às vezes nem é passado por vocês no Fundamental 2, que vocês chegam lá no vestibular e não sabem essa relação. A relação entre o metro cúbico, metro cúbico é uma medida de comprimento e o litro é uma medida de capacidade. Então, como que eu faço essa troca? Eu sempre tenho que saber que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? E aí, medidas de capacidade, eu até coloquei aqui, vocês não vão usar agora, mas as medidas de capacidade é igual às medidas de comprimento sem estarem em cúbico ou em área de superfície quadrada, por exemplo. Então, cada degrauzinho sempre vai valer 10. Se estiver ao quadrado, sempre vai valer 100. Se estiver ao cubo, vai valer 1000. Então, é a mesma coisa para qualquer... Essa escadinha vale para qualquer unidade de transformação. Tudo bem? Então, vamos lá. Volume de um cubo. O volume de um cubo, a aresta, é o lado do cubo, certo? Se eu tenho cubo, significa que todos os lados são iguais, ou seja, todas as arestas são iguais. Então, o volume do cubo é a mesma coisa que a aresta ao cubo. Então, aresta vezes aresta vezes aresta. Nada mais é que a mesma coisa que o paralelepípedo, que é base vezes altura vezes largura. Então, olha aqui o paralelepípedo. Base vezes largura vezes altura. É a mesma coisa, só que como no cubo todos os lados são iguais, é só fazer ao cubo. Aqui no paralelepípedo não tem como. Eu preciso multiplicar cada uma das arestas. Eu não posso fazer nenhum deles ao cubo porque eles não são iguais. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer esse volume aqui desse cubo. Esse cubo tem uma aresta de 2,5 centímetro. Então, o volume do cubo vai ser 2,5 ao cubo. Esse volume vai ser 2,5 ao cubo, 15,625 centímetros cúbicos. Beleza? Agora aqui, um paralelepípedo retângulo vai ser esse vezes esse vezes esse.
Então, ó, volume desse paralelepípedo será 2 vezes 2 vezes 2,5. Esse volume será igual a 10. 10 o quê? Centímetros, cúbicos, tá? É o 3. Nesse paralelepípedo, volume vai ser base 3 vezes largura 1,5 vezes altura 2. Esse volume será igual a 9 centímetros cúbicos. Difícil? Não é, né? Agora o volume do cilindro. O volume do cilindro, aliás, todos os sólidos geométricos é a mesma coisa. Lembra que igual ao cubo, que é igual ao paralelepípedo, né? Só que tem a vantagem de ser todas as arestas iguais, então eu posso levar ao cubo. O cilindro é a mesma coisa que todos os outros. Vai ser a área da base vezes a altura. No cubo, ó, no cubo eu também posso fazer a área da base vezes a altura. Qual é a base? A base do quadrado não é o lado ao quadrado? Vamos supor que aqui fosse A de aresta, né? E vezes a altura dele também é A. Então, no final vai ser A ao cubo. Então, assim, todos os sólidos geométricos, para calcular o volume, se eu não lembro na hora alguma fórmula, sempre será a área da base vezes a altura, beleza? No caso do cilindro, qual é a área do círculo? A área do círculo é πr ao quadrado, beleza? Então, ó, a área da base vezes a altura. Então, vamos calcular esse cilindro 1, o volume desse cilindro 1. A área da base vai ser π vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Volume desse cilindro será π vezes 36 vezes 4. O volume desse cilindro será 144 π centímetros cúbicos. Ou, se vocês quiserem transformar o π em 3,14, eu só transformo em 3,14 quando o exercício pede que a gente faça, tá? Senão eu deixo em π. Mas, se vocês quiserem transformar, então, 144 vezes 3,14, 452,16 centímetros cúbicos. Agora, esse volume 2. O volume 2 vai ser a área da base, então, ó, π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura. Olha só, a altura aqui é x. O que a gente vai fazer? Volume é igual a π vezes 9 vezes x. Vamos transformar o π? 9 vezes 3,14 é aproximadamente 28,26x centímetros cúbicos. Calculamos. Aqui eu não tenho como tirar o x porque eu não sei. Agora, se eu falar para vocês que o volume desse cilindro é igual a esse cilindro, o que vocês vão fazer? Vão achar o valor de x. Então, ó, tô falando para vocês que o volume desse é igual a esse. Ache o valor de x. Vamos achar, ó, vou igualar. 144 π tem que ser igual a... Na verdade, eu vou usar esse que tem o π, ó. 9 π vezes o x. Por quê? Porque o 9π que está multiplicando o x vai passar dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, π igual a x. Ó, π com o π, corto. 144 dividido por 9 dá 16. Então, o x é igual a 16 centímetros. Olha só tudo que eu posso fazer com volume, que legal, né? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.